Bom, gente, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma transmissão da nossa live. E desde já, nós queremos agradecer todos que estão participando. E vamos conversar um pouco hoje sobre a síndrome de Burnout, que é algo que vem acometendo não somente trabalhadores da construção civil, vem acometendo professores, líderes religiosos e todas aquelas pessoas que estão envolvidas com a produção, com o trabalho. O homem, desde o início, tem se preocupado com o trabalho, pois quando ele se tornou coletor, produtor, sempre estava tentando desenvolver um trabalho, coletar, caçar. Então, tudo isso era o trabalho do homem. Porém, com o desenvolvimento da tecnologia, este homem passou a desenvolver algum tipo de trabalho. Uns passaram a desenvolver capacidade múltiplas de fazer alguma coisa ao mesmo tempo. E com isso começou a desenvolver grande dificuldade para este homem. E com o passar do tempo, começaram a surgir doenças relacionadas com o trabalho. Doenças estas que existe até um CID, para que possa ser diagnosticado e colocado o tipo de doença que a pessoa está sofrendo. A síndrome de Burnout, ela tornou-se algo muito estudado nos últimos dias, porque ela não está atingindo somente médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, mas também está atingindo professores, tanto da rede pública como privada, e também está atingindo padres e pastores. Então veja que a dimensão da síndrome de Burnout, ela é muito grande e que vem acometendo pessoas em todas as áreas. Quando falamos do novo normal, que é o que estamos vivendo, houve um incremento da síndrome de Burnout. Por que houve esse incremento? Porque as pessoas estão em home office e trabalhando em home office, muitas vezes os filhos que estão nas suas casas, juntamente com os pais, eles começam muitas vezes até a brincar, a falar perto do trabalhador, e isso começa a gerar nele ou neles algumas irritações, e com isso começa já a tornar-se fadiga. É importante observar que a síndrome de Burnout, ela traz prejuízos não somente para a empresa, porque aquela empresa passa a ter um funcionário que não está produzindo. Aquela instituição passa a ter um funcionário que não produz. A instituição tem uma pessoa que não está produzindo. Se vamos falar de um professor, aquele professor passa a não produzir, ele passa a não fazer o plano de aula, ele passa a fazer não plano de unidade, ele passa a não preparar exercício, tarefas para os seus alunos ou para a sua próxima aula. Por quê? Porque ele está desestimulado. A fadiga é muito grande, faz com que ele fique sem ânimo para desenvolver aquele trabalho. Se ele é um enfermeiro, ele começa a ter
uma indisposição para lidar com o paciente. Muitas vezes ele grita, muitas vezes ele trabalha mal-humorado, por causa que a indisposição está tomando conta da vida daquele profissional, né? Daquele cidadão, daquela pessoa que está envolvido com o trabalho. E com isso vem as dificuldades, os problemas. A empresa ela passa a gastar mais, ela passa a perder muito tempo e passa a gastar mais dinheiros, porque, consequentemente, vai haver uma rotatividade de funcionário, vai haver uma rotatividade de pessoas, porque aquele funcionário não está produzindo. E com isso, afirma-se que enfraquece os colaboradores. Então, a empresa sofre, a indústria sofre, e todos os conglomerados passam a sofrer porque tem um profissional ali que não está produzindo. E falando-se agora de líderes religiosos, padres, pastores, que estão envolvidos também em trabalhar com pessoas, lidar com pessoas no dia a dia. Muitas vezes o trabalho do líder religioso, ele é um pouco difícil, porque esse líder, ele tem que aconselhar, ele tem que cuidar da família, ele tem que fazer compras, muitas vezes fazer a tarefa dos filhos, muitas vezes ele tem até que trabalhar para poder ter o sustento da sua família. Então isso traz para eles consequências muito sérias. Outros passam a desenvolver, além dessa preocupação, eles passam a desenvolver problema de ansiedade, em que alguns teóricos eles passam a dizer e passam a informar, como Freiberg, ele passa a dizer que a pessoa ele começa a ver que o tempo não é tão importante para ele. Ele passa a ver que o tempo para ele não está tão importante. Então ele passa a não se esforçar para desenvolver aquela tarefa. Se ele é um pastor, suponhamos, ele já não prepara sermão, ele já não ora. Por quê? Está desestimulado. Porque muitas vezes o soldo dele, no final do mês, não vai dar para cobrir as despesas. E com isso, ele começa a ter alguma dificuldade, né, no seu próprio trabalho. O indivíduo, quando apresenta fadiga, né, ele apresenta fadiga, é porque está sofrendo. A síndrome de Bordeaux, ela está acometendo milhares de pessoas. E no novo normal, então ela está se avolumando astronomicamente. Então, todos os líderes, todas as pessoas, todos os funcionários, todos os professores, todos os médicos que estão envolvidos em trabalhos, eles têm que ter muito cuidado, porque a síndrome de Bordeaux, ela não está escolhendo cor, gênero, nada disso. Ela chega mesmo para, muitas vezes, até atrofiar o desenvolvimento daquela empresa ou daquele funcionário. Olha, o Brasil vive um momento muito difícil, em que temos profissionais que chegam a ter 2, 3 empregos. Eu tenho acompanhado isso e vejo, principalmente o profissional da área da saúde, que às vezes ele tira plantão em 2 hospitais, 3 hospitais, para poder ter uma remuneração melhor. Bom, ele vai ter um dinheiro a mais no final do mês. Porém, a saúde mental dele, como está? Será que ele vai ter condição de lidar com aquelas pessoas? Será que ele vai ter condição de conversar, dialogar com aquela pessoa que está no leito, que está esperando também por um tratamento? Então, isso tem causado sérios problemas, porque a pessoa chega na empresa ou no hospital, ele chega realmente mal-humorado, ele chega gritando, ele chega falando alto, e muitas vezes ele tem problema de relacionamento com seus próprios colegas da empresa, porque a fadiga está atormentando ele. Então, o desgaste profissional hoje, ele tem trazido má qualidade de trabalho, má qualidade de desenvolvimento, má qualidade na produção. Então, tudo isso
está trazendo consequências para a sociedade. Mas veja uma coisa, a dona de casa também ela pode ser acometida da síndrome de Burnout? Sim, porque existe dona de casa, enquanto o homem ele faz somente uma habilidade, pelo menos, ele está em home office, trabalhando em casa. Então ele está focado naquele trabalho. A dona de casa, muitas vezes, ela faz o café, ela faz o almoço, ela limpa a casa, ela limpa a geladeira, ela faz uma madeira de criança, ela cuida da criança, ainda faz o lanche do esposo que está em home office. Então veja que ela se desdobra em várias pessoas, podemos assim dizer, para poder dar conta daquele trabalho. As donas de casa hoje, elas são pessoas que estão aí abertas, podemos assim dizer, para a síndrome de Burnout. Por que isto? É porque elas fazem vários trabalhos ao mesmo tempo. E quando chega a noite, estão exaustas, estão cansadas, estão sofrendo. Então, a dona de casa também ela pode ser acometida da síndrome de Burnout. Então, isso tem que ser verificado. Mas veja, uma coisa interessante. A síndrome de Burnout, ela acomete a pessoa por que razão? Como já falamos, excesso de trabalho. Veja, 2 empregos, 3 empregos, então tudo isso vai dificultar o seu relacionamento com a sua família, seu relacionamento consigo mesmo, seu relacionamento com os seus cooperadores ou com os colegas cooperadores, então vai ter dificuldade de relacionamento. Então por isso que nós temos que ter muito cuidado com a síndrome de Burnout. É melhor você ter saúde mental e ter somente um trabalho ou 2 trabalhos, mas muitas vezes as pessoas pegam 3 trabalhos, 4 trabalhos para ter um poder aquisitivo maior, mas estão se maltratando, a sua saúde mental está fragilizada e com isso ele vai ter problema de relacionamento e vai gastar esse dinheiro que ganhou a mais com remédio, com médico, com psicólogo, com psiquiatra, para poder se livrar da síndrome de Burnout, que é uma patologia que está crescendo em nosso Brasil. Vamos ver algumas coisas. O indivíduo pode apresentar fadiga constante e progressiva. Veja algumas coisas, comece a dar uma olhada e veja como a síndrome de Burnout se desenvolve. Veja, primeiro, dores musculares. Você está tão fadigado que todo o seu corpo passa a doer. As juntas, você muitas vezes começa a desenvolver LERS, as suas juntas começam a doer, o seu corpo começa a doer, seu braço começa a doer, então todo o seu corpo, né, começa a doer, passa a ter dores musculares. Muitas já é simplesmente uma dor, porque eu dormi mal, não dormi bem, então estou com essas dores. Não, é a fadiga, a exaustão profissional que está no seu pé. A exaustão profissional que tem chegado e você não observou. Porque geralmente o recém-formado, o psicólogo saindo da academia, o psiquiatra, o médico, o enfermeiro, o profissional recém-formado, ele pega 2, 3, até 4 trabalhos. Por quê? Ele quer ganhar 20 mil reais dentro de 5 anos. O que o Bill Gates chega a dizer que jamais uma pessoa recém-formado vai ganhar 20 mil reais num período de 5 anos. Ou seja, 5 anos de formado, ele não vai ter um salário de 25 mil reais, 20 mil reais. Então, por isso que ele se joga no trabalho, se apega no trabalho para ter aquela quantia. Quanto ele poderia desenvolvendo as suas habilidades de maneira tranquila e tendo saúde mental para poder desenvolver aquele trabalho, aquela habilidade. Então, alguns sintomas da síndrome de Burnout: dores musculares, dor na nuca, ombros, região da coluna cervical e lombar. Muitas vezes, isto aqui já é o corpo que está dando o sinal. O nosso corpo, ele começa a dar o sinal primeiro. Sabe por quê? A nossa circuitaria neuronal,
porque o nosso cérebro, ele dá o sinal. Então, a nossa circuitaria neuronal, ela começa a comunicar com o corpo. E aquele corpo que está em exaustão, ele começa a dar o sinal. A nuca começa a doer, né? A coluna cervical começa a doer, você já não sente mais prazer em estar sentado, muitas vezes quer deitar, porque o seu corpo está dando sinal do que tem algo errado. Então, é importante que nós observemos. Outra coisa, outro exemplo, né, da síndrome de Burnout, o distúrbio do sono. Você não consegue mais dormir. Não consegue dormir. Você dorme 2 horas, 3 horas, muitas vezes está aí nos remédios controlados, psicotrópicos, para poder dormir. Quanto, né, o seu corpo já está demonstrando. Uma pessoa normal, ele deveria ou deve dormir no mínimo 8 horas por dia, para que ele possa ter descanso para desenvolver as suas habilidades, desenvolver o seu trabalho. Mas muitas vezes, quando estamos na exaustão, nós passamos a não dormir. Por quê? Porque o corpo está fadigado, está em exaustão. Então, é importante que nós observemos também que o distúrbio do sono, aquele sono REM, aquele sono reparador, que é fundamental para o descanso do profissional, é importante dormir no mínimo 8 horas por dia. Sabe, a neurociência, ela tem mostrado alguma evolução esta no desenvolvimento dos neurônios. Até então, ensinava-se que os neurônios não se reproduziam, ensinava-se que os neurônios morriam e pronto. Só que a neurociência começou a investigar e descobrir que durante o sono alguns neurônios podem ser renovados. Isto é fundamental, que você acorda muitas vezes feliz, em momento de felicidade. Por quê? Porque você teve um sono reparador. Veja, o profissional vigia, né? O vigia geralmente é aquela pessoa que trabalha 24 horas, não consegue dormir. Então, ele muitas vezes, com o tempo, ele pode ser portador da síndrome de Burnout. Aquela pessoa que tira plantão, não consegue dormir. E estão me perguntando aqui, e o pastor, o padre? Ele pode sim. Existe muita gente aí, muitos pastores, muitos padres, que passam a noite sem dormir. Por quê? Porque ele aconselhou, ele visitou, ele fez massa, ele construiu. Então tudo isso traz o cansaço mental. E esse cansaço mental faz com que ele não durma. Não durma. E passe a noite em claro. E quando o dia amanhece, ele não pega uma alimentação boa para repor aquela energia perdida durante a noite, ele vai trabalhar. Então o corpo vai ficando mais fraco e com isso a síndrome de Burnout ela vai aumentando. Então pastores e padres são suscetíveis, rabinos, são suscetíveis à síndrome de Burnout, porque muitas vezes a ansiedade faz com que eles se afoguem no trabalho. Nós temos líderes, pastores, que trabalham diuturnamente, porque existe algo na vida das pessoas, principalmente de líderes, de dizer que se não estiver construindo, não está desenvolvendo o ministério. Então, muitos pastores, o que é que eles fazem? Se jogam na construção, constroem, fazem massa, pregam tijolo, estão envolvidos o sol a sol na construção. Então isso faz com que tenha uma exaustão. E essa exaustão vai produzir distúrbio, como fadiga, dores musculares, dores na nuca, na região cervical, região lombar. E além do mais, vai ter o distúrbio do sono. Né? Isso é muito perigoso. Pastor tem que dormir bem, padre tem que dormir bem, médico tem que dormir bem. Todo profissional tem que ter o seu sono reparador, para que ele possa, no dia seguinte, desenvolver as suas habilidades com eficiência. Mais um sintoma da síndrome de Burnout: cefaleia, enxaquecas, perturbação gastrointestinais,
né? Você já observou que muitas vezes o seu sistema visceral ele começa a entrar em colapso. Por quê? Você está exaustão. E quando muitas vezes você ouve a voz do chefe, todos os seus sistemas nervosos, principalmente os nervos visceral, eles entram em trabalho e você começa a ter problema gástrico, corre para o banheiro, não se controla e assim por diante. Por quê? Porque todo o seu sistema está enfraquecido, né? Está enfraquecido, a cefaleia, a enxaqueca, a perturbação gastrointestinal, a gastrite, a úlcera, resfriado, gripe constante e são algo que o corpo começa a mostrar que está pedindo socorro. Eu acho que todo líder, pessoas que cuidam de pessoas, deviam estar atento quando essa baixa começa a acontecer. Você que é líder, você que é líder de grupo, trabalha com pessoas, quando começar a absorver que isto está, observar que isto está acontecendo, é hora de parar, chamar aquela pessoa que está com baixo rendimento e está tendo essas consequências que eu estou falando aqui, chamar para uma conversa e muitas vezes afastar do trabalho por um período de tempo para a recuperação. Quer dizer, que esse profissional ele vai se afastar, não vai ser prejuízo para a empresa, não vai ser prejuízo para a indústria, não vai ser prejuízo para a igreja, para a organização, nada. Vai ser simplesmente cura. Porque aquele profissional vai passar 2 ou 3 meses afastado, mas ele vai voltar com todo o gás para desenvolver as suas habilidades com eficiência. Então é importante que cada líder conheça os seus colaboradores, conheça aquelas pessoas que trabalham com ele e veja o rendimento e veja o que está acontecendo lá no trabalho, no site de trabalho. Bem, mais alguma coisa relacionada com a síndrome de Burnout que você pode observar e pode ver o corpo falando, como alergia, queda de cabelo, aumento de cabelo branco, né? Aumento de cabelo branco é um sinal. A melanina começa a faltar porque algo está em exaustão. Então veja que a queda de cabelo, muitas vezes, você vai no banheiro, começa a tomar banho, começa a pentear o cabelo, somente acontece com as mulheres, e começa a cair aquele estufo de cabelo e não sabe o que está acontecendo. Exaustão. A exaustão leva a pessoa a isto. E o que chama atenção também para isto são os transtornos cardiovasculares, como hipertensão arterial, infarto, entre outros. Então, o aumento da hipertensão tem sido forte. Nesse período de novo normal que estamos vivendo, tem aumentado o número de pessoas com problemas cardiovasculares. Por quê? Porque a tensão para produzir, a tensão para ganhar dinheiro, tem feito que o coração não venha suportar a aceleração, não venha suportar a exaustão, e com isso o coração começa a pedir socorro, né? E esse pedido de socorro muitas vezes é drástica, é alarmante. Outra coisa que temos que observar dentro ainda da síndrome de Burnout é bronquite, asma, a asma muitas vezes ela pode surgir no momento desse. Ela pode surgir. E além disso, nós temos algo que as pessoas não querem nem ouvir falar, que são as disfunções sexuais. A diminuição do desejo sexual e anorgasmia nas mulheres, ejaculação precoce, impotência nos homens. Você sabia que a síndrome de Burnout ela pode causar tudo isso? E muitas vezes as pessoas não param para observar, não sabem o que estão passando. Muitas vezes, dentro do relacionamento marido e mulher, está havendo o maior problema. Por quê? Porque pela exaustão do trabalho, o dia todo, 2 empregos, trabalhou o dia todo, esteve na construção, pregando tijolo, fazendo massa, no sol quente. Quando chega a noite, muitas vezes não dorme. E com isso, vem as disfunções sexuais. A diminuição do desejo. A libido ela vai desaparecer. A libido vai desaparecer, vai ter aquela ausência
de desejo sexual, e as mulheres vão ter anorgasmia, ausência de orgasmo. E muitos homens vão ter ejaculação precoce. Por quê? Exaustão, dificuldade, não tem sono reparador, não tem descanso, e todo o corpo vai pedir socorro, todo o corpo vai começar a falar, todo o corpo vai começar a pedir socorro num momento tão difícil, né? Tão difícil mesmo. Agora, o que fazer? Bom, nós temos mais ainda algumas coisas. A cognição vai ser afetada. Falta de concentração. Se você é uma pessoa que trabalha com motorista, se você trabalha com cálculo, se você trabalha com computadores, com programação, você vai ter falta de concentração. Ah, está com TDAH muitas vezes? Não, nada disso. É simplesmente a síndrome de Burnout que está fazendo com que você não consiga se concentrar numa tarefa. Você senta 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, sai, começa a andar, começa a correr, começa a fugir daquela atividade, porque a sua cognição vai estar afetada, né? Alteração da memória. A memória vocativa de fixação, ela vai ter dificuldade. A sua memória, né? A sua memória vai ter dificuldade, você não vai conseguir memorizar. A memória de trabalho também vai ser atingida. Então veja, o maior problema que nós temos com a síndrome de Burnout. Então, falta de concentração, alteração da memória, principalmente a memória vocativa, memória de trabalho, memória de fixação, a lentificação do pensamento. Pensamento lento. Você não consegue ter uma pegada de raciocínio lógico. Veja, se você é um advogado e você tem um número grande de causas, você não consegue lidar com tudo isso, e durante lá o trabalho, o júri, ou a audiência, você não vai conseguir ter aquele raciocínio lógico para entrar na fala do seu oponente, para pegar ele na fala dele, porque o seu raciocínio vai estar lento, né? Lento. E olha, agora, uma coisa muito interessante. Todas as pessoas que estão ou que estão já no início da síndrome de Burnout, ele pode estar no meio de uma multidão, mas ele se sente solitário. Ele está numa convenção, ele está na escola, ele está na faculdade, está rodeado de pessoas, mas se sente sozinho. Já é um bom sinal para que a luz amarela comece a chamar a atenção. Olha, o corpo está dizendo que eu não estou bem. A minha memória, a minha circuitaria neuronal está mostrando que eu não estou bem. Eu estou me sentindo solitário. Já é um princípio para sentimentos de depressão, para algo relacionado com a depressão, que nós vamos tocar no assunto. Então, solidão no meio das pessoas, se sente só. E sentimento de impotência. Você começa a dizer, eu não sou capaz, isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu não consigo fazer, não vou dar conta, eu sou impotente para conseguir fazer isto. Não, eu não vou nem estudar para esse concurso porque eu não consigo, não é para mim. Às vezes uma promoção dentro da empresa, em que precisa ter uma educação continuada para que aquela pessoa consiga chegar a ter uma função mais elevada, ele começa a dizer, não é para mim, eu não vou conseguir. Por quê? É por causa que ele tem um sentimento de impotência, né? Impotência. Ele está com um problema muito sério, que precisa ser visto pelo profissional líder para que possa proteger aquela pessoa com um tratamento. Veja também, mais uma coisa relacionada com a síndrome de Burnout, né? A impaciência. A pessoa não consegue ter paciência, ele fica impaciente, né? Ele começa a gritar, ele dá murro na mesa, ele bate, ele não consegue se controlar, ele tira o paletó, joga em cima da mesa, ele não consegue ter uma concentração porque ele está totalmente impaciente. O cérebro dele está dando só, olha, não estou bem, eu preciso ser ajudado. Então a síndrome de Burnout são problemas seríssimos que precisam
precisam ser tratados e precisam ser cuidados. Né? A impaciência, sentimento de impotência, desequilíbrio emocional, baixa autoestima. A pessoa não consegue olhar para si e ver que ele é capaz. Né? Ele olha para si, ele olha no espelho, ele não vê um leão rugindo, ele vê um gatinho medíocre. Então, essa baixa autoestima que toda pessoa com síndrome de Murdoch começa a desenvolver é porque a sua circuitaria neuronal está mostrando, está chamando a atenção que precisa ser feito alguma coisa. Né? Então, a baixa autoestima, desânimo, tudo isso é consequência da síndrome de Burnout. Como eu vou ter que parar um pouquinho aqui, porque está ficando muito grande o vídeo, mas eu quero chamar a atenção para alguma coisa. Primeiro, cuidar. Cuidar. Como esse cuidado deve ser feito? Primeiro, você ter consciência de que está sendo afetado. Segundo, a liderança ou o funcionário líder ter consciência de que aquele funcionário não está produzindo, ele precisa ser feita uma intervenção para ajudar aquele profissional. Aí vem tratamento, vem tratamento com psicólogo, né, sessão de psicoterapia. Muitas vezes é preciso chegar até o psiquiatra para alguns remédios, mas a terapia irá ajudar esse profissional a se livrar ou então amenizar a síndrome de Burnout. Então, gente, é preciso que nós façamos uma avaliação do nosso trabalho, da nossa pessoa e do nosso envolvimento com a empresa. Então, nós vamos prosseguir, talvez amanhã, com a segunda parte, identificando e tratando a síndrome de Burnout, tá bom? Então, amanhã nós prosseguiremos, porque eu não quero que o vídeo fique muito pesado, que é para que todas as pessoas possam ter e entender o que é a síndrome de Burnout. Então, meu muito obrigado pela atenção, meu muito obrigado pela sua atenção, ter ficado conosco, participando, tá? Deus abençoe a todos. Amanhã voltaremos com a síndrome de Burnout.